Neste capítulo você verá aspectos referentes aos resíduos sólidos urbanos, tais como geração, segregação, acondicionamento, varrição e limpeza pública, coleta e transporte, armazenamento, tratamento e disposição final. Ao adotarmos a segregação, atenderemos às mais recentes leis. Nos resíduos sólidos urbanos se incluem os resíduos residenciais, comerciais, de varrição e de capina e poda. Vamos praticar em nossas casas o que já é feito nas indústrias e no comércio? Podemos adotar segregações mais específicas com relação aos recicláveis ao acondicioná-los para a coleta. Coleta é o recolhimento de resíduos sólidos acondicionados pelo gerador para encaminhamento ao destino adequado. A coleta comum é adotada quando os resíduos são coletados misturados. É uma prática em fase de abandono. Temos a coleta diferenciada quando os resíduos sólidos são coletados separadamente segundo a fonte, domiciliares, industriais, serviço de saúde. Na coleta seletiva, os resíduos recicláveis são coletados em bolsa exclusiva para os mesmos. Os caminhões caçamba não podem ser utilizados em coleta com os garis no compartimento de carga. A diminuição do consumo de recursos naturais e de energia. Criam-se novos postos de trabalho e aumenta-se a receita. Devido à redução da volumetria destinada aos aterros. As vantagens da reciclagem e da minimização são a economia, pelo menor consumo de recursos naturais e energia, a geração de novos postos de trabalho e maximização da receita, e maior vida útil dos aterros, pela redução do volume de resíduos direcionado aos mesmos. Uma forma possível de separação são as esteiras mecânicas, que aceleram o processo. Geralmente, cada operário fica responsável por um tipo de resíduo. Entretanto, além dos altos custos de aquisição, operação e manutenção, o uso das esteiras tem como resultado quantidades maiores de rejeitos, devido ao ritmo dado pelo equipamento. A utilização de mesas ou balcões de separação, de custo bem menor, respeita os ritmos individuais de trabalho e permite uma triagem mais precisa dos resíduos. Deste modo, a geração de rejeitos tende a diminuir e as condições de trabalho são mais favoráveis. Você está observando o resultado da caracterização dos resíduos da coleta seletiva do DMLU de Porto Alegre no primeiro semestre de 2007. Neste processo, a matéria orgânica é convertida em composto pela ação de micro-organismos já existentes ou inoculados, adicionados na massa de resíduos. Reviramentos das leiras impedem que a temperatura supere os 70 graus centígrados. A mesma deve ficar entre 50 e 65 graus, para que ocorra a destruição de ervas daninhas e organismos patogênicos. Com o reviramento da leira, o calor é dissipado. Observe o desprendimento de vapor. A leira mais ao fundo está sendo irrigada, visando atingir a umidade ideal, entre 40% e 60%. A temperatura é dos fatores principais no desempenho da compostagem. É o fator mais indicativo do equilíbrio biológico na massa em decomposição, refletindo a eficiência do processo. Entre leiras paralelas, o desejável espaço para a circulação de máquinas é observado. O aterro controlado é uma solução ainda aceitável para alguns municípios. É a operação de uma área com a adoção de alguns dos critérios seguidos para aterros sanitários. Vemos na figura o número de aterros controlados em cada uma das regiões de nosso país. Os aterros sanitários geram um líquido escuro, fétido, muito poluente, o chorume. Com a adoção de aterros sanitários apenas para rejeitos, a geração de chorume será minimizada.
O método de trincheira é aplicado em locais planos ou levemente inclinados e quando a produção diária de lixo não ultrapassar cerca de 10 toneladas. A escavação em rampa é adotada em áreas secas e de encostas, aproveitando-se o material escavado do próprio local na cobertura do lixo. O método da área consiste em execução de aterro quando a topografia permite o recebimento, confinamento dos resíduos, sem a alteração de sua configuração natural. Nessas áreas, os resíduos dispostos formam uma elevação troncopiramidal.